Mas hoje eu quero falar com vocês algo peculiar. Verso 17, Êxodo, capítulo 13. Nós vamos do 17 ao 22. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Verso 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a graça de Deus. Pai, sua palavra, suprema profecia, a única profecia que temos, foi dada ao Senhor por nós. A sua revelação inspirada, ela é lida e ela é falada para a congregação dos santos. O que nós te pedimos, Senhor, ilumina, por favor, o coração do teu povo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da comunicação da graça do Senhor na vida da gente. Nós precisamos ser iluminados, Deus, para que tudo aquilo que atrapalha o nosso coração de perceber sua bondade, de perceber a sua misericórdia, de perceber sua presença, seja tirado de nós. Então, por favor, seja servido em iluminar a comunidade dos santos nessa manhã, que te adora em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dia desse para trás, eu fui dar um pulo no cardiologista e estou com aquele monte de papel para fazer aquele monte de exame que tem que fazer. Então vai, exame de açúcar, exame de gordura no sangue, e esteira e mapa de não sei o que, e tudo aquilo que tem que ser feito. E se você não fez os seus exames periódicos, por favor, faça-os, tá? Isso é um exercício de espiritualidade, cuidar da nossa saúde, tá? Então, faz os seus exames. Você vive comendo coxinha com Coca-Cola, então façam os seus exames, pelo amor de Deus. Se puder, não dá mole, tá? Mas o que foi engraçado é que ao fazer a consulta era marcada para as 10h30. Então, às 10h20 eu estava lá sentado. E como um bom consultório médico, deu 10h30, vocês foram atendidos? Nem eu. 10h35, 10h40, 10h45, e o livro que eu já estava lendo começa a acabar. Eu estou sentado sempre lendo um livro, e 11 horas, e cadê o médico, meu Deus do céu? Aí eu fui lá conversar com a mulher, eu falei: ô dona, o médico teve algum problema? Aí ela falou: não, é porque ele demora um pouquinho mesmo. Eu falei: ô céus. E deu 11h10, 11h30, horário de buscar as crianças na escola e nada. Eu liguei para Elise e falei: ó, pode ir embora que estou agarrado. Não saio daqui. 1 hora depois de espera, eu falei bem assim: cara, vou-me embora para Passárgada ou não vou? Vou, não vou, não vou, fiquei. Aí, deu 11h40 e cadê o médico, gente? Eu falei: moça, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela falou bem assim: não, é porque ele demora um pouquinho mesmo.
Falei, meu Deus do céu, 1h10 já. 11h45 vocês foram atendidos, eu também não. Falei, Jesus, agora eu vou ficar aqui só de raiva que eu quero ver a hora que esse cara vai me atender. 12h, meu filho. 12h. Só tinha eu no consultório, mas ninguém. Me chamou o médico. Oh Deus, 1h30 só. Era um senhorzinho de cabeça branca, rapaz. Ele estava com a dificuldade de digitar no computador, que eu falei, mas eu não vou sair daqui antes de 12h40. Pô, minha consulta demorou uns 40 minutos. 25 era ele lutando com o teclado, coitado. Aí eu falei, ô Senhor, já desculpa que eu pequei aqui, deixa o pau quebrar, acabou com a minha agenda do dia inteiro, e eu fiquei lá esperando até que bati um papo com ele. Ele falou que foi secretário de saúde de Cariacica, lá não sei quanto, nos idos de quando Cabral chegou no Brasil. E eu bati um papão com ele, 12h40 eu fui embora, gente. Mas demorou. Mas pense num dia que demorou. Eu cheguei em casa azul de fome, gente. Que coisa horrorosa. E é ruim quando demora, não é? Mas, cara, porque quando demora, você começa a pensar assim, rapaz, eu tinha que estar fazendo outra coisa e não tô. E a gente que vive correndo, tem uma agenda às vezes meio acelerada, e você fala, rapaz, como é que esse troço demora? E quando demora é muito ruim. Você vê quando demora é ruim, você está esperando o ônibus não passa. E o pior, quando ele passa direto, porque ele está cheio demais e você não consegue pegar o ônibus. Quer ver coisa horrorosa? Quando você precisa do aplicativo e todos os motoristas de todos os aplicativos resolvem cancelar a corrida. Você fala, oh, meu Deus do céu, né? Eu preciso chegar, porque quando demora é ruim demais. Agora, e quando Deus demora? E quando Deus demora? Será que é só eu que vivo essa expectativa de quando Deus demora? Porque a gente começa a pensar, Deus, por que que você demora tanto? Deus, por que que você não age? Deus, por que que você não faz o que você deveria fazer? E o pior, quando a gente conhece as promessas de Deus. Porque Deus promete que vai cuidar do seu povo, mas em tantas ocasiões a gente para e fica pensando, Deus, você disse que cuidaria do seu povo, mas não há momento na vida que eu esteja me sentindo mais descuidado do que agora. Por que é que você demora tanto? Por que é que você demora tanto em agir? Por que é que você demora tanto em curar, Deus? Deus, por que você demora tanto em restaurar? Deus, por que você demora tanto em fazer o seu plano acontecer, Deus? Será que eu sou o único que às vezes se pergunta, Deus, por que é que você demora tanto? Porque nós temos uma dificuldade enorme em esperar. Nós temos uma dificuldade enorme em aguardar. Nós não conseguimos aguardar. Nós não conseguimos esperar. E o texto que vocês acabaram de ler, ele faz Israel se perguntar exatamente isso. Você precisa se lembrar que depois que José foi governador do Egito, o livro do Êxodo começa dizendo que Israel vai para a terra de Gósen e lá eles vão ficar por muitos séculos sendo pastores de ovelhas. Eles vivem no extremo norte do Egito. Só que levanta-se um faraó que não conhece mais o José, e Israel começa a ficar escravizado. E eles são escravos agora. Mas a promessa que tinha sido dada para o Abraão era de que eles iriam para uma terra. Só que agora eles são escravos no Egito. Será que a promessa que foi dada para Abraão, de eles serem um povo, de eles terem uma terra, será que essa promessa não vai se cumprir? Essa promessa não vai ser realizada? E agora eles são escravos, por que Deus demora tanto? Então ele vai levantar Moisés. Ele levanta Moisés, Moisés vai ficar 40 anos na casa de Faraó, mais 40 anos como pastor de ovelhas na terra de Midian. Então Deus aparece para ele em Êxodo 3 numa sarça e manda ele voltar para libertar o Egito, o Israel do Egito. Israel volta e Moisés volta.
E os capítulos seguintes que vocês observam no Êxodo são aqueles das 10 pragas. Deus vai humilhar o Egito para libertar o seu povo. Só que agora, eles vão fugir do Egito, porque eles precisam ir adorar no deserto. E Deus vai guiá-los de volta para a terra de Canaã. A pergunta que precisa ser feita é... Põe na tela, por favor. Se vocês observarem, deixa eu pedir vocês para apagar a luz. Se vocês observarem, olha que coisa curiosa. Olha para cá. Israel mora aqui, ó. Esse aqui é o Egito. Vocês estão aqui no Brasil, tá? Aqui é a Europa e vocês estão aqui. Israel está aqui. Na terra, no norte. Eles estão na terra de Gósen e aqui eles vivem tranquilamente, sem problema nenhum. Pastor Rômulo, onde é a terra prometida? Ela é aqui, ó. Mar da Galileia, Mar Morto, Rio Jordão, aqui. Sabe quantos quilômetros dá daqui até aqui? 200. Andando? 3 dias? 4 dias? Só sair, chegar direto. Mas esse caminho de Oros é onde os filisteus moravam. Os filisteus são extremamente guerreiros. Então, no verso 17, Deus diz uma coisa curiosa. Se eu mandar esses cabras por aqui, vai acontecer uma coisa interessante. Quando eu mandar eles por ali, os filisteus são melhores guerreiros do que eles. Eles não são guerreiros, cara. Esses caras viviam escravizados até pouco tempo. Então eu não vou mandar eles por aqui. Porque na hora que rolar uma zica, uma crise, esses caras vão falar assim, vamos voltar. Porque a guerra é pesada demais, não vai dar. O que Deus faz? Deixa eu mandar eles darem a volta. Só que qual é o problema? Essa volta também seria uma volta rápida, porque eles vão entrar na terra prometida por aqui, ó. Aqui é o Monte Sinai, onde o Moisés recebeu as tábuas, lá no alto. Eles vão rodar por aqui, e aqui eles vão entrar na terra prometida. Isso aqui vai demorar só 40 anos. Só isso. Que viagenzinha demorada, meu Deus do céu. Que viagenzinha demorada. Quando eles vão sair do Egito, Deus diz, eu não vou fazer eles passarem pelo caminho mais fácil. Eu vou fazer eles passarem pelo caminho mais difícil. E Deus diz, eu vou fazê-los passar pelo caminho mais difícil, porque lá tem guerra e eles podem querer voltar atrás. Então deixa eu fazer eles passarem pelo caminho mais longo. Verso 19, eles saem levando e repetindo a promessa de Gênesis capítulo 50, quando José, ao morrer, disse que era para levar os ossos dele do Egito, porque Deus viria em resgate deles, porque Deus cumpriu a promessa, e José morreu sabendo que Deus cumpriria a promessa dele. E aí nos versos 20, 21 e 22, vocês observam o texto bíblico dizendo que eles partiram e enquanto eles iam por esse caminho mais longo, Deus ia adiante deles com uma nuvem. De noite, ela os esquentava e iluminava o seu caminho. Durante o dia, ela seguia de norte para ele. Eu dividi esse texto em 3 blocos. Para a gente poder ser bem didático, eu quero ser bem objetivo. Porque parece que às vezes Deus demora. Mas quando Deus parecer demorar, deixa eu dar para vocês, por favor, 3 compreensões que você precisa ter. Só 3 compreensões. 3. Rapidinho. É para você, ao sentir que Deus está demorando, quem sabe o seu coração se assente. Quem sabe você consiga ter paz. Quem sabe você consiga descansar. Pode acender, por favor. Observem, meus irmãos, a primeira compreensão que precisa ser tida. Quando o faraó deixou sair o povo, verso 17, Deus não guiou pela rota dos filisteus.
naquele caminho mais curto, 200 quilômetrozinho, 3, 4 dias andando, chegavam lá, resolveria o problema, tá pronto, rápido. Embora esse fosse o caminho mais curto. Porque o que Deus disse? Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam. E talvez eles voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta lá pelo norte, lá pelo sul, lá pelo deserto. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Meus irmãos, a primeira compreensão que você precisa ter é a seguinte. Pergunta de escola bíblica dominical. Para onde Israel iria? Pode responder. Oh Deus, abençoa seu povo, Senhor. Traz luz para o seu povo, Deus. Sopra no ouvido do seu povo, Senhor. Eles vão para a terra prometida. Eles vão para a terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa. Existia alguma possibilidade de Israel não ir para a terra prometida e ir parar no Japão? Claro que não. Porque a terra prometida é a terra prometida. É aquela, não vai mudar. É aquela. Eles não tinham como desviar e Deus falar assim, vou botar eles lá na Groenlândia. Ah não, eu vou enfiar eles no navio, vou botar eles lá em Salvador. Lá no Rio de Janeiro. Isso não vai acontecer. Esquece. A promessa é aquela. A terra que eles vão é aquela. Isso não vai mudar. Agora anota isso. Anota isso. Para onde eu e você vamos também não vai mudar. Para onde você está caminhando? Se você acha que você está caminhando para as próximas férias em Porto Seguro, não é. Não é. Se você acha que você está caminhando para fazer uma próxima viagem internacional, não é. Se você acha que o caminho final da sua vida é dar uma voltinha de cruzeiro, se você acha que o caminho final da sua vida é mesmo a promoção do trabalho, é terminar a faculdade, não é. Não é esse o caminho final. O caminho final de todos os seres humanos é o confronto final dele com Deus. Isso não vai mudar. O caminho final de todos os seres humanos, a linha de chegada de todos os seres humanos é o nosso encontro final com o Senhor. Então preste atenção, isso não vai mudar. Nós caminhamos para a vida e caminhamos com o encontro final com o Senhor. Isso não vai mudar. Nós caminhamos para a terra prometida. Mas nós não caminhamos para aquela terra prometida. Nós caminhamos para a terra que Jesus está construindo para nós. Nós caminhamos para Jerusalém celestial. É essa Jerusalém que Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, está dizendo que o arquiteto, que é o Senhor Jesus, está construindo para nós. Nós estamos caminhando para esse lugar que você vai. Então preste atenção, isso não muda. Então, anota isso. Deus não está preocupado com o final da jornada. O caminho para Deus é mais importante do que a jornada. O caminho é mais importante. Israel vai para a terra prometida. Israel vai entrar na terra prometida. Isso não vai mudar. Isso já foi prometido para Abraão, reforçado para Isaac, reforçado para Jacó, reforçado para os patriarcas todos. Isso não vai mudar. Para nós, isso não vai mudar. Nós nos encontraremos com Jesus no último dia. Isso não vai mudar. Deus está mais preocupado com o caminho. Preste atenção. Nas suas últimas férias, como foi? Tentar ser didático. Há anos em que nós vamos tirar férias, e como é que você chega no mês de férias? Tem ano que você chega bem. Você trabalhou, mas foi tranquilo, sabe? Tipo, olha, legal assim, foi um ano pesado, foi um ano puxado,
mas cheguei bem. Cheguei ainda assim, se fosse botar um tanque de gasolina, cheguei ali com um quarto ainda, tenho uma energiazinha, ainda cheguei legal. Aí quando você foi tirar férias, se você estava com menos recursos, você foi para casa de parente, o que é uma bênção. Casa de parente é maravilhoso. Fica 3 dias, aí você pula para casa do outro parente, mais 3 dias para casa do outro parente. Quando você viu, você já fez, meu filho, uma viagem de uns 10. Mas se você tinha um pouquinho mais de recurso, aí você deu uma viajada, aí renovou as baterias, foi maravilhoso. Mas tem vez que o ano foi tão puxado que como é que você chega no final do ano? Só a bactéria. Mas não sobrou nada. Tem ano que você vai tirar férias em janeiro, dá agosto, setembro, vem março do outro ano, já passou o carnaval do ano seguinte, mas não chegou os danados das férias ainda, rapaz. Que coisa horrorosa, você não aguenta mais. Aí quando você chega assim, você demora uns 7 dias do início das férias, que é para ajustar o coração. E às vezes a gente corre tanto que a alma vai na frente e o corpo fica atrás, né? Aí você chega no final para as férias, você fala assim, cara, eu preciso de uns 7 dias para dar aquela parada para o corpo juntar com a alma de novo e eu poder continuar. Não é assim? Porque de acordo com como você vai, é como você chega. Deus está muito mais preocupado em qual Rômulo vai chegar na Nova Jerusalém, porque Ele já sabe que eu vou chegar. Ele está preocupado no que Ele está formando em mim. E o caminho serve exatamente para isso. Qual Rômulo Deus está formando no meio do caminho? Deus está mais preocupado com o caminho. E isso tem algumas implicações enormes para a nossa vida. Porque isso vai fazer a gente olhar o nosso dia a dia de uma maneira diferente. Porque ao invés do seu dia a dia ser um emaranhado de atividades, e o seu dia a dia ser um emaranhado de problemas e dificuldades, seu dia a dia, na verdade, é a grande escola em que Deus está formando Jesus Cristo em você. Seu dia a dia, na verdade, é a grande universidade em que Deus está tendo que matar você, o seu eu, para que Cristo seja vivificado em você. O caminho é mais importante do que para onde a gente vai chegar. Isso é só força de retórica, tá? Porque o caminho, eu só estou querendo forçar e demonstrar para você. Irmãos, às vezes nós negligenciamos o nosso dia a dia. Às vezes nós não valorizamos as experiências mínimas que nós vamos vivendo. E percebam isso. Olha a preocupação que o Senhor tem com o povo dele. Se eu mando essa rapaziada por aqui, vocês sabem como eram os guerreiros filisteus? O que os estudiosos vão dizer dos filisteus? Por exemplo, os filisteus eram excepcionais guerreiros. Vocês vão se lembrar, por exemplo, de Golias. Coisas que os exércitos filisteus faziam. Eles brincavam, por exemplo, de quem amontoava mais cabeças de inimigos que eles matavam. Isso era uma prática comum dos exércitos filisteus. Agora vem o Israel. Um monte de pastor de ovelha. Anos e anos pastoreando ovelha. Aí eles me deparam com um guerreiro filisteu na frente. O que eles vão fazer? Chuta que é laço? Não resolve. Está amarrado em nome de Jesus? Não resolve. Não adianta expulsar o demônio do filisteu. Não vai resolver. É um desafio que eles não estão nem preparados para isso. Eles não estão preparados. O que Deus vai fazer? Vou fazer vocês dar uma voltinha a mais. Agora, olha a sacada de Deus, que eu acho que isso aqui é sensacional. Enquanto vocês andam, eu preparo vocês. Enquanto vocês caminham, eu preparo vocês.
Pegar o maior exército na hora, cara, não dá. É impossível. O que eu faço? Preparo vocês no meio do caminho. Quando vocês forem fazer a devocional no livro de Êxodo, o que vocês vão perceber? Eles pegam exércitos pequenos, eles vão formando o exército deles devagar. Os líderes vão sendo formados. Quando você chegar no livro de Números, vocês vão perceber que eles têm 500.000 de soldados formados. E a sua vida não é assim? Você não é assim? Desafios que talvez a gente se depara com eles, nós não estamos prontos para viver, gente. Não estamos prontos para viver. Quando a gente passa, a gente olha para trás e o que você percebe? Cara, Deus preparou a gente. Deus forjou o caráter. Deus trouxe na gente armas para a gente poder lutar nesse momento. Deus trabalhou com cuidado, porque se naquele momento a gente tivesse vivido essa situação, essa experiência, cara, não ia dar. Seria impossível. Porque Deus prepara a gente no caminho. Então reinterprete essa visão que você tem do Senhor. Deus não está demorando. Deus está te preparando no caminho. Olhe as suas experiências diárias como Deus te preparando no caminho. E é isso que Ele está fazendo. Então, irmãos, às vezes a gente tem um marido que é difícil demais. Ou a gente tem uma esposa que é difícil demais. Ou a gente tem um filho que é difícil demais. Aí a gente tem que lidar com doença, a gente lida com desemprego, a gente tem que lidar com o poder de compra que diminuiu. Observe a construção da história da sua vida e você vai perceber algumas coisas. Primeiro, Deus te preparou até esse momento para agora. Deus preparou você para agora. E segundo, perceba esse constante aprendizado, porque o que mais acontece com a gente, reparem, vocês vivem experiências dificílimas, quando passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, o que Deus faz? Coloca pessoas que vivem a mesma experiência na sua vida. E aí, do nada, você começa a abençoar. Do nada, você começa a ajudar. Então preste atenção. Não negligencie o caminho. Eu gosto muito de um texto do John Piper, quando o Piper está com câncer. Eu já citei isso aqui algumas vezes. O Piper está com câncer e na antessala John Piper é um pastor reformado americano e ele está na antessala indo operar de um câncer que ele tinha. E ele escreve 10 razões para você não negligenciar o seu câncer. Olha, não negligencie o seu câncer. O que normalmente a gente faz? Quando a gente descobre doenças caóticas, quando a gente se depara com problemas irresolvíveis, quando a gente está em situações de extrema dificuldade, a gente se desespera. Normalmente a gente entra em crise de fé, que é o que acontece com a gente. A gente entra em crise de fé e a gente desiste. Mas por quê? Porque a gente negligenciou o caminho. A gente negligenciou o caminho. A gente negligenciou as experiências que Deus está fazendo a gente viver. Se Israel chega rápido, ele não consegue sobreviver ao primeiro desafio. Mas se Israel dá a volta, Deus treina, fortalece no caminho e na hora de entrar na terra prometida, Israel está pronto. Israel está pronto. Não negligencie as experiências que Deus tem feito você viver no dia a dia. Por favor, preste atenção nisso. Agora, eu sei que você vai dizer para mim assim, pastor, o caminho é desgastante demais. Não é? Claro que é desgastante. Ninguém gosta de viver experiências difíceis. É lógico que elas são desgastantes. É lógico que a gente gosta se a gente pudesse escolher, a gente queria praia, sol
o dia todo e o tempo todo da existência e da vida da gente. Agora, irmãos, enquanto Deus prepara a gente no caminho, para mim, eu acho que a lição mais importante aqui é uma que é sensacional. Vocês perceberam a linguagem do verso 17? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus, o que Deus fez? Deus guiou. Agora, olha, abre aspas para Deus. Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez. Irmãos, o que é mais importante no caminho é acabar com a nossa autossuficiência. Nós somos autossuficientes demais. Nós somos arrogantes demais. Nós achamos que pela nossa força a gente resolve tudo. Nós achamos que faremos isso, aquilo outro. Nós. Vocês já viram alguém se afogando? Ou já viram um treinamento de afogamento? Como é? Se você está vendo alguém se afogando, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Deixa se matar. O que eu quero dizer com isso? Deixa parar de se bater. Porque senão vocês dois morrem afogados. Isso é a primeira lição. É a primeira lição. Nós somos aqueles que estão se afogando e a nossa primeira reação é a gente começa a se bater. E em muitas ocasiões, o que Deus tem que fazer? Cara, espera. Para de se bater. Chega, calma, vou te salvar, fica tranquilo. Tá tranquilaço, vou te salvar, calma. Não precisa se bater, não. Tranquilo. Preste atenção nisso. Então volta para casa, hoje. Por que estamos vivendo o que estamos vivendo agora? Quem Deus está querendo tirar daqui de dentro? Qual é a autossuficiência que Deus está querendo fazer morrer para depender mais dele? Qual é a área do caráter que Deus está querendo trabalhar, tirar? Qual é o ídolo que Deus quer matar para Cristo nascer aqui dentro? O que é que Deus está querendo detonar dentro da gente mesmo? E é isso, qual é o strike que Deus está fazendo no meu coração? Para eu depender mais dele. Menos autossuficiência. Quem guia Israel? Deus. Parece que Deus demora? Não. Deus não demora. Ele está no tempo dele. Então não se esqueça. Deus está mais interessado no caminho. Porque ele já sabe onde você vai chegar. Isso não vai mudar. Deus está interessado no caminho. Segundo, olha o verso 19. Olha a segunda compreensão que a gente precisa ter. Verso 19. Moisés levou os ossos de José, porque havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. José, anos antes, morreu e falou: Deus vem. Deus vem. Deus vai aparecer. Mas passa o tempo. E vai passando. E vai passando. E ao invés de Deus vir, eles se tornam escravos. E aí você diz: pastor, como assim? Eles se tornam escravos, mas Deus não ia vir salvá-los, Deus não ia vir. E aí a coisa piora, porque eles não só se tornam escravos, depois eles têm um infanticídio absurdo, eles começam a matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Aí você diz: caramba, mas Deus não vai vir, a situação só piora. Da onde José devia ser maluco para falar que Deus ia vir? Deus vem nada. Deus faz nada. Deus aparece nada. Isso aí é papo para boi dormir. Os antigos falavam essas coisas, mas elas mudaram. Isso era assim antigamente, hoje em dia não é mais não. Não é assim que a gente ouve o tempo todo a turma falar? Sabe qual é a grande questão, gente?
A gente pode até mudar, mas as promessas de Deus não mudam não. Por isso que Deus não demora. Só que a gente esquece disso. Você muda. Você dá a palavra hoje, amanhã você não cumpre. Você fala que vai fazer e não faz. Você fala que vai mudar e não muda. Você faz isso. Eu faço isso. A gente muda no nosso caráter. De acordo com o lugar, a gente muda até a personalidade. Vocês sabem que a gente faz isso? Dependendo do lugar, a gente bota uma máscara, finge o que a gente não é, para ser aceito por determinadas pessoas. Isso aí é o camaleão que é o ser humano. A gente faz isso. A gente muda não só a palavra, a gente muda o caráter, a gente muda a personalidade de acordo com o lugar que a gente está. De acordo com a situação que a gente está e o que a gente vivendo, a gente muda de humor o tempo todo. A gente muda o tempo todo. A gente é incapaz, em muitas ocasiões, de cumprir uma promessa, por simples que seja que a gente faz. Agora deixa eu dizer para vocês, Deus não muda. Deus não muda no seu ser. Deus não muda nos seus atributos. Deus não muda no seu plano. E especialmente, Deus não muda na sua palavra. Deixa eu repetir. Deus não muda no seu ser. O ser de Deus não muda. Deus não é um aqui agora e outro ali. Deus não muda nos seus atributos. Hoje ele é forte, amanhã ele não é. Amanhã ele é legal, hoje ele não é. Antigamente ele era misericordioso, hoje ele já não é. Antigamente ele se irava, hoje ele já não se ira mais. Não. Deus não muda. Deus não muda o seu plano. Deus não muda o seu plano. Por exemplo, o plano dele era enviar um filho nascido de mulher para resgatar o mundo e ele mandou. E o apóstolo Paulo ainda diz assim, na plenitude do tempo, quando deu a vontade dele ser cumprida. Deus não muda no seu plano. E Jesus vai voltar também. Deus não muda o seu plano. Especialmente, gente, Deus não muda a sua palavra. Ele deu. Ele afiançou a palavra dele. Isso não muda. José sabia disso. E quando Israel sai do Egito, a promessa que foi feita a Abraão, reconfirmada a Isaac, reconfirmada com Jacó, reconfirmada com os patriarcas, a promessa se cumpriu, chegou a hora de sair. Deus cumpre suas promessas. Pergunta, você conhece as promessas de Deus? Qual é a grande questão? No século 21, depois das igrejas neopentecostais e depois do evangelho segundo Edir Macedo, quando a gente fala de promessa de Deus, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é dinheiro. Por causa dos demônios da teologia da prosperidade. Pastor, você não respeita? Não. Não. Isso não. Algumas coisas a gente respeita, isso aí não. Isso eu não respeito não. Porque quando a gente fala em bem-estar e vida boa, hoje em dia pra gente é só dinheiro. Quando você fala num púlpito de uma igreja assim, você vai ser próspero, qual é a primeira coisa que uma pessoa pensa? Dinheiro. Só pensa em dinheiro. Quando você fala em prosperidade para o povo de Deus, as pessoas só pensam em dinheiro. Percebam? Agora, por exemplo, para Deus, ter filho é uma promessa e significa prosperidade. Para a gente, maldição. Ter amigos, para Deus, é prosperidade. Para nós, atrapalha. Porque enche a paciência. Ter pessoas que visitam a nossa casa, para Deus, é prosperidade. Para nós, é ruim, porque suja o tapete. Para Deus, poder servir as pessoas é um privilégio e é prosperidade. Para nós, é ruim, porque eu conquistei, eu trabalhei, ele que se vire. Percebe? Percebe como está tudo errado no meio da igreja? O povo não conhece nem o Deus que serve. Porque só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Só pensa em bem-estar. Só pensa nisso. Qual de nós, por exemplo, irmãos, podemos glorificar a Deus como Jó? Vocês conseguem olhar o livro de Jó e perceber ele como um sinal de prosperidade de Deus? Não. Até porque eu também não queria viver aquilo. Perder 10 filhos? Assim, da noite para o dia? Perder tudo? Não. Mas no final, o que o texto bíblico diz? Cara, eu conheço você muito mais. Porque para Deus, prosperidade é conhecer a Ele, ter o caráter dele. Já imaginaram isso?
Só que se você não conhece as promessas de Deus, você ora errado. E se você ora errado, você também não é atendido. Quem disse isso? Tiago, irmão de Jesus. Se a gente não conhece as promessas de Deus, a gente se relaciona com ídolos e não com o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e que se manifestou em Jesus Cristo. O primeiro passo que a gente precisa fazer é voltar e conhecer quem é Deus e o que Ele prometeu para o povo dele. E depois alinhar os amores do nosso coração ao amor de Deus. Irmãos, prestem atenção nisso. Olha para o que eu falei e a pergunta toda é: o plano de Deus vai se cumprir. Você vai para o novo céu e para a nova terra. Você que é salvo em Jesus Cristo, você que é regenerado, você vai para a nova Jerusalém. Você vai se encontrar com o Senhor. Deus está trabalhando na sua vida agora. Aí vem uma grande pergunta. Cara, você aceita o plano que Deus está traçando para a sua vida? Você está reconciliado com Ele? Você aceita o plano que Deus traçou para a sua vida? Porque eu sei, irmãos, que alguns de nós vivemos problemas que são terríveis. Vivemos circunstâncias que são exaustivas. Será que a gente vai apostatar da fé ou a gente vai continuar confiando no amor que Deus disse? Ele falou, peraí, Ele vai me levar para Nova Jerusalém. Ele falou que Ele cuidaria da gente. Você tá satisfeito com isso? Segunda pergunta. Confia em Deus de verdade? Você confia no Senhor de verdade? Vocês percebem que quando é que a gente mostra o nosso coração? A gente mostra o nosso coração, gente, quando a gente é provocado. Você mostra o que está dentro de você quando você é provocado. Quer ver se você é um cara que se ira muito, é só você ser provocado. Quer ver se você é um cara que ama o dinheiro, é só você ser provocado. Quer ver se você é um cara que ama mais você mesmo que qualquer outra coisa, é só alguém te encher a paciência. E você vê, seus ídolos começam a aparecer rapidinho. Rapidinho os ídolos da gente aparecem. A grande questão é essa, a gente confia na palavra de Deus de verdade. A gente se entrega à palavra dele de verdade. Ou a gente confia só em ídolos que a gente criou. E talvez isso pode acontecer comigo e com vocês. Não só por não conhecer as promessas de Deus, mas também por não confiarmos nele. Talvez a gente confie mais na gente mesmo. Talvez a gente confie mais no governo. Talvez a gente confie mais no marido. A gente confia mais no filho. A gente confia mais no dinheiro. A gente confia mais na beleza. A gente confia mais no poder. O que te dá mais segurança? São as promessas que o Senhor, o nosso Criador, Redentor e Sustentador, tem sobre nós, ou as circunstâncias que estão diante da gente? No que é que você confia mais? Porque Deus não muda, o Senhor não muda, o ser dele não muda, os atributos dele não mudam, o plano dele não muda, e especialmente a palavra dele não muda. Ele disse que te levaria, ele vai te levar. Agora, você está reconciliado com o caminho que ele está fazendo você trilhar? Você confia mesmo nele? E aí eu acho que o que vem mais interessante aqui, irmãos, percebam uma coisa que acontece no verso 18. Os israelitas saíram do Egito como? Olha o seu verso 18. Como os israelitas saíram do Egito? Preparados para lutar. Preparados para lutar. Por onde Deus vai levar a gente? Não sabemos. Sabemos para onde vamos. Quanto tempo vai demorar? Não temos a menor ideia. Mas o que acontece? A gente está pronto. Para onde é? Aponta. Vamos embora. Porque esses caras, pelo menos no começo da caminhada, eles confiam em Deus. E eles estão entregues. Agora, tem três erros que a gente comete aqui que são terríveis. Porque a gente diz assim,
Ah, pastor, então legal. Olha que bom. Então Deus prometeu que a gente vai para Nova Jerusalém, a gente vai para a eternidade, então que bom. A gente não precisa fazer nada. Ótimo, que maravilha. E ainda falam que isso é calvinismo. Eu não sei de onde esses caras não leram Calvino. Institutas, está baratinho, é só ler, é facinho. Outros dizem assim, oh, que maravilha, pastor, que bom, estamos numa igreja presbiteriana, eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada, né? Oh, meu Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa. O fato de Deus garantir para onde a gente vai, construir a história da gente, meus irmãos, isso não tirou a necessidade da gente lutar. Eu acho que, infelizmente, a gente estudou pouco a soberania de Deus e a gente confunde Deus com os Zeus. É porque parece muito. Então a gente confundiu o Deus da Bíblia com o Deus dos gregos. Os gregos são deterministas, o cristianismo não. O cristianismo faz uma diferenciação entre determinação e determinismo. Isso é básico. É básico. O que significa isso? Nós somos seres determinados. Tem determinação de Deus, não fatalismo. O que significa isso? Vocês são seres morais, gente. Vocês são seres completamente morais. Vocês dizem sim, vocês dizem não. Vocês querem, vocês não querem, vocês têm vontade, vocês são seres morais. Vocês têm consciência, vocês têm volições. Vocês têm vontade, vocês têm desejos. E aí o que acontece é o seguinte. Quando eu estou dizendo se vocês e eu, se a gente confia nas promessas de Deus, é o seguinte. Vocês vão cooperar com qual plano? Com qual plano que vocês vão cooperar? Durante a sua vida, você vai cooperar com o plano que Deus tem traçado, você vai trabalhar por ele, então, beleza, venha o que vier, meu irmão, todo lado do Senhor, a gente continua fiel. Cara, vem crise de fé, continua fiel. O pau tá quebrando, caiu tudo, morreu 10, 50, fulano tá doente, Beltrano, perdi não sei o quê e tal, mas meu irmão, é o seguinte, meu coração tá firme nessas promessas aqui, ó. É aqui que eu vou. Pode falar o que for. Eu estou do lado de cá. Eu vou nas promessas que o Senhor tem. Às vezes, cara, eu vou crer contra a esperança, porque tudo aponta para o outro lado. Mas eu vou crer aqui, ó. Ele mandou. Cara, eu vou caminhar, eu vou ser obediente a esses princípios e valores aqui, ó. O mundo pode estar tudo de cabeça para baixo. As circunstâncias podem estar todas viradas. Mas olha só, meu irmão. Eu vou aqui, ó. É aqui que eu vou. Meu coração pode até estar falando para eu mudar, mas eu não vou. Eu não sou guiado pelo que eu sinto, eu sou guiado pelo que Deus fala. E eu vou para lá. E eu vou caminhar com Ele. Isso é confiar nas promessas de Deus que não muda. Não confie no seu coração. Não confie no seu coração. Essa história de que ouça a voz interior, furada. Ouça a voz do seu coração, furada, furada, furada de romantismo do século 18 e 19. Isso é Hollywood te ensinando como se lascar. Nossa, eu tinha que tomar essa decisão, mas meu coração está me dizendo furada. O negócio é o seguinte, qual é o princípio e o valor de Deus? Qual é o princípio e valor dele? É aqui que nós vamos. Porque as promessas dele não mudam. É para cá. Para cá, sou fiel, eu ando de acordo com Ele. Por quê? Porque eu confio em Deus e confio na promessa dEle. Irmãos, a maior prova disso é nosso Senhor Jesus Cristo. Honestamente falando, me aparece meia dúzia de soldados romano na sua frente e você é Jesus. O que você faz? Seja honesto. Porque quando os caras perguntam para Jesus assim, você é Jesus? O que ele falou? Sou eu. O que aconteceu com os soldados? Caíram no chão, velho. Rapaz, se eu sou Jesus, eu tinha dado 3 rabos de arraia naqueles caras ali. Mas eu tinha resolvido aquele negócio rapidinho. Eu não sei, se vocês é porque eu tenho que assistir Marvel por causa das minhas filhas. Vocês assistiram Os Vingadores? Assistiram?
Quem não assistiu, assiste. Fica 3 horas na frente daquele negócio. Depois você pede perdão a Deus. Vocês lembram como é que o Thanos acaba com o mundo todo? Ele faz assim, né? Ah, se eu sou Jesus. Mas eu tinha resolvido aquele negócio com 2 palitos. Só que olha que diferença, cara. Ele confiou na promessa de Deus. Ele foi até o final. O cara foi parar numa cruz. Cuspido. Tomou cacetada na cabeça. Só que a teologia do Novo Testamento vai dizer que ele foi obediente. Ele não abriu mão dos princípios e valores, ele foi até o final. Ele entendeu que o plano que foi traçado na eternidade tinha que se cumprir. Quando o pessoal fala assim, bora Jesus, vamos virar rei. Ele olhou e falou, mas vocês estão ficando doidos, eu vim para morrer na cruz. O Pedro olha para ele e fala assim, não Senhor, é agora, bora pegar um cavalo, vamos entrar e botar César, vamos cortar a cabeça de César e resolver esse problema. Ele falou, você está ficando doido, eu vim para ir para a cruz, eu vim para morrer. Isso aqui é a vontade do Pai. Eu vou me entregar. Mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Ele tinha medo? Claro que tinha medo. Vocês não acham que ele estava sofrendo no Calvário? Ou antes disso no Getsêmani? Ele está morrendo de medo. Jesus é humano como eu e você. Mas ele confia no plano de Deus, na promessa de Deus. E ele sabe que no 3º dia ele ressuscitaria. A ponto de, contra todas as coisas, numa cruz, morrendo, o que Jesus diz para o cara que está do lado dele? Jesus diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Você fala assim, se você fosse o ladrão, você ia falar assim, esse cara é doido. Porque teve um que falou que ele era doido. Falou, salva você mesmo, salva a gente também. Ele sabia no que ele estava crendo. Ele disse, hoje mesmo você está comigo no paraíso. Na cruz? Como? Ele entendeu o plano de Deus. Então olha só. Não confie em carros e não confie em cavalos. Não confie no dinheiro, não confie nos homens. Não confie em nada, não confie no poder. Confie na palavra de Deus. Confie nas promessas de Deus. Ele não muda no seu ser. Ele não muda, ele não muda. Ele falou e o José acreditou. E agora José vai ser enterrado lá na terra prometida. Passou muito tempo? Passou. Parece que demorou? Parece que demorou. Mas acontece, gente. Confia no poder de Deus. Sabe o que é engraçado? Quando a gente vive, isso aqui não estava no script, essa fala. Às vezes vocês já se depararam com pessoas, e eu me deparo muito com o sofrimento da turma, ou com a alegria da turma, e às vezes as palavras, o português, ele é muito pequeno, então você não tem palavras para falar com alguém que está sofrendo às vezes. Qual é a única coisa que às vezes você consegue falar? Cara, olha, Deus está no controle. Ou palavrinha pequena e grande ao mesmo tempo. Porque é verdade. Então olha só, o convite do Espírito Santo para você hoje, não é só você olhar as experiências da sua vida e do caminho, mas é você também parar e olhar, peraí, eu confio que o Senhor é quem está me levando. Eu confio na promessa de Deus. Agora, irmãos, para terminar, verso 20, 21 e 22. Percebam que os israelitas partiram lá de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Agora, olha o que acontece. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. De noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Teve um programa alguns anos, tinha um programa que a Globo fazia, que era muito interessante, a gente tem vários disso, chamado Você Decide, vocês lembram desse programa? Década de 90, quem lembra está ficando velho. Como era o Você Decide? Tinha uma história, ia acontecendo, depois você ficava ligando lá para a TV e o público definia qual era o final da história. A gente decidia o final da história. Depois teve uma série, não sei se chega a ter 10 anos, não sei. Uma série que foi muito famosa na TV brasileira chamada Faça Sua História.
Quando você observa o que a gente tem hoje de material, de coach, de psicologia, a física foi um pouco para esse caminho por causa da teoria da relatividade. A ideia é essa. Faça a sua história. Faça a sua história. Eu acho que qual é o grande problema dessa ideia que o século XXI colocou para a gente? O século XXI tira Deus da história. Para o século XXI, o mundo não tem Deus. Percebam que vocês que têm filhos mais jovens, ou vocês que frequentaram a escola, o professor fala assim, ó. Não. Isso aqui você fala lá na igreja. Aqui você não pode falar isso porque na ciência não pode ter Deus. Isso é a coisa mais absurda da face da Terra. Que na verdade só tem ciência porque tem Deus. Não existe nenhum processo físico, químico, sem Deus. Ele é o início de tudo. Só que não só é o início, ele é o sustentador de tudo. E essa que vem a grande questão. Você não constrói a sua história sem a presença de Deus. É impossível. Não existe isso. Lembra que eu tenho falado com vocês que vocês têm ouvido os Mário Sérgio Cortella da vida, vocês têm ouvido os Leandro Carnal da vida, que tem coisas muito boas. Eles são discípulos dos humanistas franceses agora do final do século XX. Tem muita coisa boa desses caras. Mas são caras que olham e falam aquele velho jargão que eu falei com você assim, nossa, você tem que fazer a melhor versão de você mesmo. E aí é como se a vida não tivesse a intervenção de Deus. Mas olha como eu acabo de falar uma grande besteira aqui. É que vocês não percebem. A vida não tem uma grande intervenção de Deus. A vida é construída pelo Senhor. Percebam que vocês não escolheram a família que vocês iam nascer, o ano que vocês iam nascer, vocês não escolheram nem o nome de vocês. Vocês não escolheram nada disso. Vocês não escolheram o país que vocês iam nascer. Vocês não escolheram nada disso. Porque vocês não são fruto de um acaso. Vocês não são fruto do nada. Teve um Senhor que tem um plano muito maior que botou vocês aqui. E esse mundo, ele não é o lugar de nós aparecermos para brilharmos no palco da existência humana e da vida humana. Esse mundo é o grande teatro e o grande artista é o Deus criador de todas as coisas. E a minha vida e a sua vida é uma grande peça nessa engrenagem que é a grande obra dele. No último dia, nós sentaremos em volta do Senhor. E segundo o livro de Apocalipse, nós diremos: grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. O que Israel está aprendendo? Quem vai guiando eles de dia é o Senhor. Quem vai guiando eles à noite é o Senhor. Quem está guiando você é o Senhor. Quem está guiando a gente é o Senhor. Você pode não ver, mas o Senhor está guiando a gente. Deus é adorado em espírito. A gente não tem nuvem mais. Não precisa de nuvem. Coríntios capítulo 10, Paulo diz que Cristo é essa nuvem, verso 2 e verso 8. Paulo diz que os hebreus foram batizados nessa nuvem, porque ela é Cristo. Quem está guiando Israel no deserto? Cristo. Quem está guiando a igreja de Jesus hoje? O seu Senhor, Cristo. Jesus, aquele que está vivo, é Ele que está guiando a igreja hoje.
A gente está sendo guiado por Jesus, Ele mandou o Espírito Santo, mas não é para andar no deserto da Arábia, é no deserto da vida, é nesse momento aqui. Então as águas estão amargas, o Senhor vai transformá-las para nós. Irmãos, é o mar que está agitado, é Jesus que vem ao nosso socorro. Irmãos, é no momento em que o povo não sabe aonde vai, é Massá e Meribá, onde vem água para a gente beber, é onde no meio do nada, é onde no meio do caos, vem pão do céu para a gente comer. Mas não é Moisés que é nosso guia, a gente tem alguém que é maior do que Moisés, é o Moisés eterno, é o Cristo Filho de Deus, que venceu a morte e Ele veio construir a sua história. Ele veio guiar você para a eternidade. Todos os dias Jesus tem te conduzido. A história da sua vida é a história que Jesus está construindo. Você é o grande poema nas mãos de Deus, que Ele está conduzindo, guiando, trabalhando. Então olha só, Ele não demorou. Parece, mas Ele está só construindo você e eu. E a história da humanidade, que é o grande palco em que Deus manifesta a sua glória. Ele não divide isso com ninguém. Você tem o privilégio de ser o participante da obra que Deus está construindo na história. Porque nos últimos dias o Senhor se manifestará, meus irmãos. Então, ao invés de nós olharmos a vida como se Deus demorasse, feito o meu médico lá atrás. Ele não está demorando, Ele está construindo a história em que Ele é o centro e você participa dela. Se joga de cabeça na história de Jesus. A nuvem está diante de nós, meus irmãos, mas ela é espiritual. E sabe o que é legal? Aonde Israel recebeu a lei? Lá no Sinai. Aonde está a lei agora? Aqui dentro. Aonde Israel bebeu água? Em Massá e Meribá. Mas aonde vocês bebem água? Aqui dentro, porque jorra daqui de dentro. Aonde Israel comeu maná? No deserto, mas o pão da vida foi dado para você, meu filho. Se entregue a Jesus. Abrace a Cristo. Deus não está demorando, Ele está se relacionando com você todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Se entregue a Jesus. Eu concluo chamando os meninos para tocar com duas afirmações, meus irmãos. Às vezes parece que Deus demora um tanto, mas eu queria dizer para você, que Deus está mais preocupado com o caminho, que Deus não se esqueceu das promessas e que Ele continua sendo o construtor da minha e da sua história. Eu quero dizer para você o seguinte, duas coisas que são grandes jargões. Primeiro, tome a certeza de que o Senhor, meus irmãos, sabe o que é melhor para a gente. Se for assim mesmo, faça um voto de renovar a sua confiança no Senhor. Renove a sua confiança no Senhor. Reinterprete sua vida. Reinterprete os caminhos. Reinterprete o que está acontecendo. Reinterprete. Confie em Deus. Confie no poder de Jesus. Confie no poder daquele que está vivo para sempre.